Olá, bem-vindos ao 3 graus de Caraquice. Conforme prometido no último programa, este vai ser totalmente dedicado a uma espécie de balanço e de desejos para o próximo ano e também serve, obviamente, de desejos de bom ano de 2023 para os nossos espectadores/ouvintes. A primeira parte deste programa vai ser dedicada a falarmos um pouco de alguns livros que consideramos os melhores deste último ano. Temos que começar a dizer, ou eu pelo menos começaria a dizer, que temos que ser um pouco cuidadosos, ou seja, nós não queremos, apesar de sermos três pessoas diferentes, com leituras diferentes, temos todos plenamente consciência que, em primeiro lugar, não lemos tudo de qualquer mercado, porque obviamente nós vamos falar de livros não apenas publicados em Portugal, mas também noutros mercados, e obviamente que não conseguimos acompanhar tudo. Provavelmente faltarão livros aqui que são referências óbvias, mas que por alguma razão não tivemos a oportunidade de ler, portanto não está nesse cômputo, etc. Agora, e a maior parte das considerações que faremos são individuais, não são de grupo, porque haverá algumas coincidências ou não. Obviamente, quem ouve o programa sabe de alguns livros que falámos este ano serão alvo dessa escolha, portanto já falámos dos livros portugueses, por exemplo, e pessoalmente eu penso que já escrevi largamente em várias plataformas o que é que eu acho sempre de listas, de top 10 e esse tipo de coisas, que são obviamente úteis se forem claros quais são os seus objetivos momentâneos, mas que não têm, digamos, têm um valor apenas temporário, heurístico, naquele momento, porque não podem ser de forma alguma absolutos. Para fazer um trabalho desses, é preciso utilizar um determinado tipo de instrumentos, distância temporal, etc., que dá algum trabalho, não é? Não se pode fazer essas coisas assim, sem mais nem menos. Bom, portanto, há livros, provavelmente, por exemplo, pessoalmente eu sei que há coisas que eu posso indicar agora e que se calhar daqui a 5 anos apercebo-me que esse entusiasmo já passou ou foi apenas aquele relampejo do momento e depois a coisa acabou por não deixar grande memória, ou, como também acontece muitas vezes, há livros que se calhar uma pessoa não estava preparada para ler naquele momento, leu mal, leu de uma forma incompleta e depois, repensando nessa obra, afinal descobre que afinal foi particularmente significativa. Portanto, todo e qualquer texto é sempre reconsiderado à medida que continuamos a ler outros textos. Portanto, nós lemos um texto, mas ao ler um outro texto, passado algum tempo, vamos reconsiderar esse primeiro texto de uma outra maneira e quanto maior... Por isso é que é importante termos uma grande variedade de exemplos, de objetos, etc., para termos uma amostragem o maior possível. Portanto, este programa serve para uma partilha de prazeres mais do que uma legislação absoluta. Eu, pessoalmente, como tento ler coisas em várias línguas, vários formatos, etc., eu fiz aqui alguns campos que também propus ao Gabriel e ao André. Esses campos são... eu não gosto nada da ideia de separar a banda desenhada das novelas gráficas, romances gráficos, graphic novels, são livros, mas obviamente que eu entendo que de um ponto de vista de mercado existe uma diferença de circulação, de impacto, de exposição, de venda, de coisas que são apresentadas como um objeto único, um romance, do que aquilo que é apresentado em forma de série, em forma de curta, de uma banda desenhada numa revista, de revistas não especializadas, etc. Portanto, obviamente que eu sei que esse tipo de material não chega ao público da mesma maneira e muitas vezes também não chega à divulgação. Portanto, eu pensei aqui nestes campos, no livro ou novela gráfica, se quiserem, anglófona, no livro francófono, livros do Japão, que obviamente não leio japonês, portanto sempre acesso através de traduções, mas livros de mangá, da forma mais alastrada possível, mainstream dos Estados Unidos. Eu depois fiz ainda mais uma divisão. O mainstream aí, eu diria, coisas que pertencem a géneros
digamos, facilmente reconhecíveis, policial, horror, etc. Mas depois separei os super-heróis, porque a produção de super-heróis é de tal ordem que merece também uma atenção particular. Obviamente, Portugal. Ainda pensei em uma ou outra referência de livros académicos, o campo experimental de banda desenhada e depois uma referência brasileira e uma referência de Espanha, que obviamente não li nem pouco mais ou menos o que foi publicado em Espanha e no Brasil este ano, mas gostava de deixar aqui 2 referências. Antes de avançar, não sei se André ou Gabriel querem fazer algum comentário sobre estas divisões ou estes territórios. Não sei se isso faz sentido. Está muito bem. Sim, senhor. Segmentação, como sempre, é um forte do nosso programa. Muito bem. Avancemos. Sim, eu vou só sublinhar a parte que eu também foi uma das coisas que sempre me afastou um bocado de fazer listas, ou pelo menos tentar que as listas fossem uma coisa onde me sentisse mais confortável. E aqui não será tanto o caso, que é aquilo que o Pedro disse, para já uma pessoa não leu tudo, logo aí há sempre aquela sensação, estamos a falar disto, mas há outros, e nesse sentido espero que esta listagem que nós estamos a fazer seja mais interpretada só como mais uma oportunidade para falarmos de alguns livros que nos marcaram, mas não é nada de todo definitivo, não é? Do género, isto é que realmente foram os livros que interessam de 2022. Não, quer dizer, os livros aos quais nós chegámos e queremos partilhar com vocês. Sim, mas pronto, exato. Claro que as divisões podiam ser feitas de outra maneira, não é? Por exemplo, de géneros, público-alvo, mas enfim, é o que criamos. Bom, então, se me permitem, eu começaria, por exemplo, no que diz respeito como eu disse, eu não li tudo. É impossível, não é? Por exemplo, só no que diz respeito às novelas gráficas, digamos assim, anglófonas, por exemplo, eu apontei, saiu um livro novo do Jim Woodring, do Frank, que é o One Beautiful Spring Day. Acabei por não também é caríssimo, portanto não o comprei. Saiu um novo livro do Michael DeForge e saiu uma antologia de uma autora que eu gosto imenso, que é a Megan Kelso, só que eu tenho a maior parte do trabalho dela nas antologias que ela publicou nos últimos, 30 anos, e não comprei essa antologia. Mas eu acredito que esses livros sejam significativos, mas não estive. Portanto, livros que eu gostei de ler, de facto, posso apresentar, dizer rapidamente, eu estou a ler mesmo a lista, o It's Lonely at the Center of the Earth, de Zoe Thorogood, espero estar a dizer bem o nome, que é uma espécie de autobiografia de uma pessoa a falar sobre a sua depressão, uma jovem mulher, é um livro particularmente interessante. O Blind Alley do Adam de Souza, eu disse que punha aqui as coisas à mão e afinal não as coloquei. É uma pequena antologia que eu apoiei por Kickstarter, portanto é um autor que publica sobretudo no Instagram e é uma espécie de tira que recorda muito os Peanuts, do Schultz. Também gostei muito do Ducks, um livro gigantesco que também não tenho aqui, da Kate Beaton, que é uma autobiografia de uma fase da vida da autora. Portanto, ela é conhecida por uma série de livros bastante humorísticos, mas ela fez este livro bem mais sério, maior, com um registro diferente, sobre um tempo em que ela trabalhou não é bem nas minas, mas na extração de petróleo no Canadá, alguns no Canadá, portanto, um trabalho com caminhões e extração industrial, etc., e sobre, sobretudo, o assédio sexual que ela teve, um caso mesmo de abuso sexual que ela sofreu. E é um livro particularmente difícil de ler, porque não é um livro dramático, ou seja, apesar de ter um tema particularmente pesado, não tem uma estrutura melodramática, e explora sobretudo a maneira como as pessoas, ela própria admitindo, como é que ela tenta racionalizar escondendo as coisas que aconteceu. Portanto, é doloroso ver os mecanismos que existem de fingir que essas situações não existem. Mas eu, sinceramente, digamos, salientar 2 livros, eu apontaria um livro que tenho fisicamente e outro que li fisicamente, mas não o tenho, não tenho a minha cópia. Portanto, vou falar primeiro desse, que é o Acting Class, do Nick Drenazo, que é o mesmo autor do Sabrina, que é sinceramente muito... Eu acho que é o melhor livro que o Nick Drenazo fez.
Eu até posso dizer que estava um bocadinho desconfiado na leitura da Sabrina, mas o Acting Class é incrível e é um livro particularmente interessante porque é um livro que mergulha mesmo naquilo que se chama, desculpem, vou ser um bocadinho cagão. Mas a publicação é francófona? A do Dick? Não, anglófona. Estou a falar de livros em inglês. Desculpa, troquei. Anglófonos, que é basicamente é um grupo de pessoas que se junta a uma espécie de grupo de teatro para experimentar improvisação, etc. Só que depois o grupo de teatro é comandado por uma pessoa que há ali qualquer coisa como se fosse um culto e há um momento em que nós, como leitores, estamos a vê-los, por exemplo, a pessoa faz o exercício de teatro de dizer vamos fingir agora que estamos, por exemplo, num café e, portanto, tu és o empregado, tu és o cliente, tu és uma outra pessoa. Pronto, e a pessoa improvisa e finge que está num espaço. E nós vemos visualmente, vemos as pessoas nesse café. E durante o primeiro momento nós pensamos, ok, isto é apenas o autor, o narrador, a ajudar-nos a visualizar o exercício de improvisação que estão a fazer. Mas aos poucos aquilo continua e começam as pessoas que estão neste grupo perdem-se nesses mundos ficcionais que estão a imaginar. E a partir de um determinado momento, nós já não percebemos em que nível da narrativa estamos. Se estamos, digamos, na realidade ou se estamos na realidade que eles estão a viver dentro da imaginação manipulada pelo tal tipo. Portanto, é um livro extremamente inteligente, muito complexo em termos da maneira como as pessoas se manipulam mutuamente e as emoções. É um livro muito fixe. E o outro livro é relativamente mais simples em termos de narrativa, que é o Keeping Two, do Jordan Crane, que é um livro... O Jordan Crane é um autor que também tenta acompanhar desde os anos 90, mas é um autor com uma produção mais esparsa, e é um romance sobre a relação entre duas pessoas, um homem e uma mulher, em torno um pouco das fantasias que eles fazem de vidas alternativas ou do que é que pode ter acontecido. Portanto, é um livro que, se eu separasse as páginas, que mostrasse aquilo que acontece mesmo, digamos que era apenas um décimo do livro. E tudo o resto são projeções que estão a fazer de coisas más, coisas horríveis, coisas felizes, alternativas, etc. E é um livro particularmente interessante para pessoas que tenham relações já há muito tempo, toca questões, por exemplo, de gravidezes falhadas. Portanto, é um livro que levanta uma série de emoções particularmente fortes, adultas, de relações bastante interessantes. Bom, no campo franco-belga, por exemplo, há um livro que eu fiquei com muita curiosidade, que é de um dos meus autores favoritos, que é o Ludovic de Berme, que é o Le Cendre-Lecumbe. Não cheguei a comprar. Diz. Eu sei que não falámos isto antes, mas será que fazia sentido fechar esta parte agora connosco e depois ir para os francófonos? Sim, para não estarem sempre a ouvir a mim. Acho que é ótimo. Go. Não sei, André. Eu acho melhor ficar para o fim porque eu estou a ver que não li assim tanta coisa como vocês. Porque eu normalmente estou ocupado a ler alta literatura e, portanto, dou pouca chance à banda desenhada. Mas, mas diz os que leste em inglês, não faz mal nenhum. Não, isto não é uma competição. Hein? É que vocês eu estou contigo, André. Eu também estou penso, é assim, as pessoas não têm muito a ver com a nossa vida pessoal ou profissional fora deste programa. Mas o André Oliveira e o Gabriel Martins são profissionais de determinadas áreas profissionais. Eu sou um gajo de aulas de BD. Portanto, eu posso estar sentado no sofá a ler BD e alguém pergunta: o que é que estás a fazer? Estou a trabalhar. Somos profissionais de determinadas áreas profissionais. Bem, ok. Já puseram a fasquia mais em baixo, de facto. Não está incorreto. Não está. Epá, é assim, os livros de 2022 que li este ano não foram assim tantos e nenhum em inglês. Eu também não. Por isso... Não, isso eu tenho. Eu há aqui um ou outro que Deves ter lido. Em inglês não me lembro. Eu normalmente aponto no Goodreads os livros que leio. Este ano, por alguma razão, li nem menos este, livros. André. Nem este. Li, ok. Mas esse não é de 2022. É 2021. Não é?
Não é. A série é de 21. Mas eu ainda não falei desse porque ainda Mas não a compilação é de 22. Mas a compilação. Pá, está Estavas a bem, guardar mas isto para onde? lá está. Eu quero fazer isto com rigor. E como que fazendo Não. com rigor, isso não é de 22. Portanto, eu em 22 não li nada em Assim, inglês. É de banda desenhada, lá está. assim vais-me travar. Mas Pois. estavas a guardar isto para falar quando, Pedro? Só para não fazer a asneira. Pedro? Estão-me a ouvir? Diz isso. Não, mas Estavas a desculpa, não pensar percebi. falar deste, não era agora, era quando? Quando estivesse no mainstream. No mainstream. Ok, está bem, está bem, Não está tem certo. nada Mas, a Tá bem. ver. Então, olha, Gabriel, fala dos teus eu livros. vou falar. Mas Vou só falas de dizer acordo com que as minhas categorias, fala do que quiseres. Não interessa aqui, essas categorias não não, interessam. eu vou guardar para o mainstream e então vou ser muito breve porque só tenho um livro também. E isto, não querendo desculpar, é uma das razões subscrevo tudo o que o André disse, mas também muita da banda desenhada que eu leio não é do ano corrente e só chego lá mais tarde. Estou sempre um bocadinho atrasado porque conto com, olha, por exemplo, este programa ser-me-á útil para depois ir ouvir, apontar o que o Pedro teve a dizer e buscar aquelas opções. Portanto, não estou tão atento ao que está a sair no momento. Normalmente as coisas chegam mais tarde, ou pela crítica, ou por outras razões. E nesse sentido, o único livro que eu acho que li, em inglês, do 2022, sem ser mainstream, foi o Below Ambition, o último do Simon Esselman. Não sei se vocês já leram. Também estava na lista, mas não o salientei. Lá está. Vem com Li o um Crisis. vinilzinho. Pois, eu li o Crisis Zone, mas é 2021 É também. 2021. Não, mas aí não me Pois. apanhas, que eu também fui ver. É que esse Não, o Below... Viste que esse Below Ambition parece que o objetivo do Below Ambition foi vocês gostam dos meus livros? Há muita gente a ler os meus livros, pois aqui vou-vos mostrar coisas mais que conseguir com as minhas personagens. Olha, li um livro. Sim, eu ia falar disso. Eu ia falar disso precisamente só para fechar. Que isso vem no fim do livro. O próprio Simon Esselman, já não lembro a expressão que ele usa, mas vou um bocado separar mesmo os meus grupos de leitores. Tipo, tirar aquela malta que se calhar acha piada algumas coisas dos fãs mais a sério. Honestamente, eu percebo quando ele escreve isso, o que ele diz, que este livro é efetivamente um bocado diferente dos outros. Ele explora o duo musical que se chama Horse Mania, que é a Meg e o Werewolf Jones, ok? E testa um bocadinho mais a paciência do leitor, porque temos as prestações musicais deles que se prolongam e são péssimas. Mas ao fim do livro aquilo continua a ser para mim o Simon Esselman no Maggie Moore. Quer dizer, continua a ser aquele universo. E eu percebo a questão do testar a paciência, mas quer dizer, o Simon Esselman não conhece os Três Carecas e o que nós já lemos que testaram a nossa paciência. Não sabes. E a verdade... Não sabes. E não sei. E a verdade é que aquilo também não é assim tão diferente do que ele nos tem apresentado. E essas prestações musicais, que eu acho que serão as únicas cenas que serão mais prolongadas e a razão pelo qual ele comenta isto no fim, não tanto o resto. Que eu acho que o esticar a corda dele, o Crisis Zone já estica tanto, por amor de Deus. Não acho que este fique atrás. A questão é que aquilo, como se vai prolongando aquela prestação musical tão triste, voltamos àquela questão que falamos sempre que falamos do trabalho dele, que é o abismo, não é? O fundo do poço, cair, aquele estado de miséria que não se vê descrita assim noutros sítios. E então, nesse sentido, queria só dar esta opinião porque li esse comentário e sabia que é o grande... O que se fala do livro é à volta disso. Mas pronto, Olha, eu, por acaso, agora estou aqui a ver na lista e pronto, que eu só apontei os livros de 22, mas li alguns livros em espanhol e até em francês, que é uma língua que eu domino pouco, mas olha, mas deixa-me falar de um livro de 2021, que não é 2022, mas que eu gostei muito, que eu gosto muito de livros de banda desenhada de boxe, e este é outro do Reinhard Kleist, que foi aquele que fez o pugilista, que agora até vai ter um filme, parece, com a mesma história, que é a verdadeira história de Emil Griffith, que era, se calhar o primeiro, muito provavelmente o primeiro pugilista assumidamente homossexual, que tem uma história muito interessante, e o livro está muito bom. Mas pronto, não é de 22, esse é que é o problema. Depois fica assim um bocado limitado, mas pronto, de 22 depois também terei aqui umas coisas a dizer.
Muito bem. Então, Gabriel, não queres falar de outros títulos em inglês? Tenho certeza que tens mais. Vou para o mainstream, Só tenho 2. Eu acho que 2022 não encontrei assim mais nada, mas pode-me falhar. Eu este ano vou ter mais atenção nisso, que é para Nós em não estamos a ser 2023 sistemáticos para ter também. uma lista Mas melhor. dias, não queres dizer agora? Sim, não, posso dizer, vou começar já porque já mostrei o The Many Deaths of Lila Starr é 2021, mas como a antologia saiu em 2022, eu, André, agarro-me a tudo o que posso. Já vais ver isso mais à frente. E é um livro. Opá, já falámos. Olha, um autógrafo caiu sem querer para mim. Não, pronto, já fizemos um programa dedicado ao Filipe Andrade e onde se falou especialmente do The Many Deaths of Lila Starr, portanto também não me vou prolongar, é só. Acho que tudo o que tinha para dizer já disse nesse programa. E depois houve recentemente o regresso de Saga do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples. Okay? Eu sei que muita gente acha isto uma telenovela. Tem razão, mas eu gosto. Eu li muito bem todos os outros 9 volumes e para quem segue sabe que o nono acabou muito Game of Thrones style. E então foi o regresso, já li. É ok, vamos ver. Confesso que vamos ver. Mas é mais do mesmo nesse sentido. Vamos ver para onde é que vai a história agora. São assim. Acho que é a única coisa que eu tenho aqui. Então, continuando com os ingleses, pronto, eu aí separei o mainstream, lá está, falei das... É uma divisão tão abstrusa como outra qualquer, mas pronto. Mas no mainstream, de facto, eu salientaria o The Many Deaths of Lila Starr, de facto, não vale a pena falar porque tivemos um programa dedicado, mas depois houve outras séries que eu gostei bastante. Uma foi a Do a Power Bomb, de Daniel Warren Johnson, que é dedicado ao wrestling, mas é uma história de uma família, uma coisa fixe. Há uma série antológica de terror muito interessante, que é o The Silver Coin, que tem a particularidade de cada cómic, cada número, ou seja, a série é do ilustrador, Michael Walsh. E o que ele faz, ou seja, é muito curioso, não é um escritor a convidar vários artistas, é um artista a convidar vários escritores. Portanto, é o Michael Walsh propôs uma estrutura e convidou vários escritores. Portanto, cada número tem uma história feita por um escritor, um argumentista diferente, que faz à volta da premissa que ele apresenta, que é uma moeda, digamos, que está possuída por um poder qualquer demoníaco e que leva à desgraça das personagens. Portanto, é uma série bastante interessante. Outra série que salientaria, também de terror, da DC Comics, é o The Nice House on the Lake, do James Tynion IV e o Álvaro Martínez Bueno, que é uma série bastante interessante entre ficção científica e terror, mas para mim, isto são séries que já continuam de anos anteriores, portanto não é exclusivamente de 2022. Mas a outra série que eu gostei, que ainda continuo a ler e a adorar muito mesmo, é o Ice Cream Man, do W. Maxwell Prince e Martin Morazzo, que também é uma série antológica no sentido em que cada número tem uma história individual. Não há personagens, há poucas, quer dizer, há uma personagem repetente que é a personagem que, digamos, que domina este universo, não é? Mas é extremamente interessante e é de terror de uma maneira, ou seja, não é gore, não é um terror particularmente interessante para mim, porque mistura toda uma série de géneros, psicológico, drama da vida real, cotidiano, cenas de emprego, é muito fixe. Eu tenho o dos palhaços desse senhor, mas é de 2021. O Haha. Sim. Que é exatamente da mesma dupla, mas é uma coisa só dedicada... Quer dizer, não é a mesma dupla porque cada história é desenhada por pessoas diferentes. Desculpa. Sim. Mas é... Deixem-me só acrescentar que essa série tem um problema que também é o mesmo problema, apesar de uma fonte diferente dos filmes Avatar, que escolheram a fonte Papiros para o nome Avatar. E este do Ice Cream Man parece-me outra fonte infame, que é Lobster, que é uma fonte terrível. E, portanto, espero aquela série que trará um Comic Sans ou uma porcaria assim qualquer. Mas é só o título, certo? Eu sei. Tudo aquilo me parece ótimo. Estive aqui a ver. E no Ice Cream funciona no Ice Cream. Lobster não. Mas não, Lobster não, pá. Pô, muito mal. Mas pronto, de resto deve estar fixe. Pronto. Era só isso. Eu estou aqui para os comentários mais acutilantes, aquilo que realmente enriquece o programa. É para isso que eu aqui estou. Podem O kerning está correto ou nem por isso? Tá, pá, na Lobster é que não. Pronto, isso é proibido.
Ok, e quanto a super-heróis, eu acho que também não escondo que acompanho bastantes séries de super-heróis, portanto, eu aqui, apesar de nenhuma delas é assim particularmente incrível, nenhuma está a reescrever, mas, por exemplo, estou particularmente satisfeito com o regresso do Miracle Man, finalmente, o Silver Age, pois é. do Neil Gaiman e do Mark Buckingham. Comecei a seguir o Doctor Strange Fall Sunrise, de Trent Moore, mas já estou desiludido porque o primeiro número parecia bastante interessante, o segundo já se percebe. Peço imensa desculpa, vou ser ofensivo, mas parece-me aqueles casos típicos que é os ilustradores têm ideias visuais espetaculares, mas depois para organizar histórias perdem-se. Não todos, obviamente, mas este é claramente um desses casos. Também gostei muito de séries mesmo mainstream do The Hulk, do Donny Cates e o Ryan Oatley. Achei octanagem a abrir. A série The Eternals, do Kieran Gillen e os seus artistas. Também segui... É curioso porque lá está, a DC Comics depois põe coisas cá fora de vários humores. Por exemplo, só do Batman segui 3 séries diferentes, que foi o Batman Superman World's Finest, do Mark Waid e Dan Mora, que é uma série relativamente leve, divertida, que mistura uma data de personagens de vários momentos e é interessante, é divertida. Outra é o Batman The Knight, do Chip Zdarsky e Carmen Di Giandomenico, estou a dizer mal o nome, Giandomenico, de certeza, que é sobre a formação do jovem Bruce Wayne antes de se tornar Batman, que é um tema que já levou porrada até criar bicho, mas é uma versão interessante, tem ali a cara do André. Nunca mais vai acabar. Não estou a ver a cara do André, estou com a lista aberta. Nunca mais acaba. Mas isso É se calhar É verdade. a culpa também é nossa. Já estamos a ficar velhos, já vimos isto 1000 vezes. Os miúdos agora estão todos entusiasmados. Realmente, como é que o Bruce Wayne lá chegou? O Bruce Wayne, e depois vai estudar com este e vai estudar com aquele. E tendo lido, não digo tudo, obviamente, mas tendo lido material desde 1939 até agora... Exato, não é tudo, é só tudo. Um bocado difícil. Bom, tirando isso, faltava-me apenas citar o The Human Target do Tom King e do Greg Smallwood. Portanto, lá está. Tom King começa a escrever uma série destas que eu sei que são limitadas, leio imediatamente e estou a gostar particularmente do The Human Target. Curiosamente, o último número do The Human Target é dedicado ao Batman e, sem revelar muito, é uma das BDs, portanto, comic book, 20 e tal páginas, mais interessantes que eu vi do tratamento do Batman. Ou seja, estávamos a falar disto, já está tratado mais, mas curiosamente, quem leu sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. E é muito curioso o tratamento que fazem da personagem Batman de uma maneira que, se eu disser uma informação, estragava logo tudo. Portanto, quem quiser descobrir, que descubra. Quem quiser concordar, concorde. Quem quiser discordar, discorde, como é óbvio. Bom, portanto, eu penso que americanos ou inglês... Eu sabia que o André não lia super-heróis, ainda te queria fazer companhia, mas não consegui. Ainda pensei que tinha o Beta Ray Bill do Daniel Warren Johnson, mas 2021. Não li, acho que só li de 2022 mesmo o Moon Knight, e é um bocado por carolice que ainda continuo a ler e não é digno de nota. Não, eu não estou a fazer a lista do que li, meus amigos. Eu só estou a fazer a lista... Eu sei. E o que eu estou a dizer é, eu gostava de te acompanhar para não ser o único a falar de o Punisher. Super-heróis, mas não consegui, não tenho nada. Era isso, não tenho nada. Sabes mesmo que o Pedro estava a dizer os livros que leu este ano? Não, mas eu não disse isso. Eu não disse isso. Porque isto nunca mais saímos daqui, pá. Nós temos que jantar. Nós temos que jantar. É que é mesmo isso. Muito bem, então, vamos aos franceses. Vamos aos franceses. Ok, quanto aos franceses, como eu disse, por exemplo, há aquele do Ludovic de Berme que eu não li, coisas que eu li que merecem uma coisa. Franceses, André, belgas, não é? Metemos tudo aqui. André, tu leste o livro, eu não lembro do título em francês, Jour de Sable, da Aimé de Jong. Li, mas não é de 2022. Não é de 2022, ok. Pois é. E li outro de 2011, sugerido por meu amigo Pedro Moura, chamado Les Melons de la Colère.
Que não vamos Sim, falar sobre isso. podes falar à vontade. Não, estou a brincar. É um filme, é um manga? Não, não é, é manga, é meio manga, não é? Meio, sim, erótico ou pornográfico. Interessante, mas olha, muito bem desenhado, gostei muito dos desenhos. E giro, giro. E é de uma editora, a editora também tem assim um nome meio, também a tirar para o maroto. E Não é esse também, que ele está a falar. não, não é nada Não estava disso. só uma coisa que li e não falei aqui. Não interessa. Ok, ok. Mas Tu pronto, estás a falar, tu estás a falar da coleção BD Cool. exatamente, exatamente, BD Hum, Cool. E sim, foi fixe, gostei. Pá, eu não sou nada, talvez o francês seja dos idiomas mais difíceis para mim de entender, mas ainda li 2 livros em francês e gostei. Sim, mas o Jogo de Sable é um bom livro. Eu tenho este fascínio pelo Dust Ball, mas não é deste ano. Tem esse. Ok, ok, ok. Mas queria só apresentar. Sim. Mas leste outro livro que para mim, mas eu posso estar enganado no ano, que é aquele, obviamente, é um livro italiano, mas li em francês, que é o La Terre, le Ciel, le Corbeau, Pois, de eu Teresa li em Radic. espanhol. Acho que li em Ok, espanhol. Tenho ok, aqui. ok. Da dupla Teresa Radic e Stefano Exatamente. Sim. Torconi. Eu Também não é de tenho a 21. certeza, ou seja, é italiano, quase certeza que não é de 22. Eu acho que descobri este livro na sua tradução francesa em 22, mas posso estar enganado. Não. Mas é, Eu para tenho mim, é a versão espanhola. A versão espanhola é de 21. ok, mas foi um grande livro. Sim, Espero é que muito concorde, fixe. Gostei muito, sim, sim. Muito bom. é um grande livro. Olha, outros livros, assim, só de menções muito rápidas. Foi um chamado Zoc, da Jade Ku, eu não sei ler o nome, é Khoo, presumo que seja um nome vietnamita, sudoeste asiático, se bem que ela pode ser francesa, não tenho certeza, não fiz essa investigação, e que é uma história fantasiosa, que é uma menina que tem a capacidade de carregar água puxando com o cabelo. Essa é uma dimensão mágica. Mas é um livro muito simples, em termos visuais é um livro quase com um estilo infantil, muito bonito. Também gostei de um outro, dentro mais ou menos desse mesmo registro de boneco, mangá infantil, que é o Toutes les princesses meurent après minuit, do Quentin Zutillon, que é sobre um jovem a despertar para a sexualidade, é um tema bastante interessante, é ele e a irmã ao mesmo tempo a despertarem para a sexualidade e como é que a rivalidade dos irmãos começa digamos, é uma pequena, passa-se num dia só de verão e começa, obviamente, com os irmãos a picarem-se um ao outro, mas depois a encontrarem solidariedade e apoio emocional um ao outro. É um livro bastante emocionante, comovente, é a palavra que eu queria dizer. Depois há um outro livro, o Le Poids des Héros, do David Sala, que também é um livro particularmente interessante porque é um dos primeiros livros, talvez, que ele mergulha sobre a autobiografia, a vida do avô, toca um pouco temas um bocado expectáveis, o Holocausto, mas é um livro visualmente também é bastante rico. Também falaste do Méronde da Colère, que é do Bastien Vives. Eu li o último livro dele, que é o Dernier Weekend de Janvier, que é um livro que mereceria alguma discussão, porque este livro do Bastien Vives é um livro que se passa em Angoulême e é sobre um autor de banda desenhada, mais velho, vamos dizer que é um homem de 40, 50 anos, e que tem uma aventura amorosa em Angoulême, com uma mulher que não é a mulher dele, ele é casado, etc. E, portanto, é uma história de amor, uma aventura em Angoulême durante o Festival de Angoulême. Portanto, tem muitas piadas internas do mundo da banda desenhada, algumas percebi, outras provavelmente não percebi, mas não deixa de ser curioso falar desse livro, precisamente, não sei se têm acompanhado, que a o polémica. BACNB ia ter uma grande exposição em Angoulême e, afinal, já não vai ocorrer, precisamente pelos problemas ou acusações que o Bastien Vives tem. O Méronde de la Colère faz parte digamos, do grupo de trabalhos sexualmente explícitos, que envolvem muitas vezes pessoas mais jovens, menores, etc. E, portanto, isto levava a uma discussão particularmente interessante também.
Mas o Mas livro... só porque, em relação, só porque disse estas acusações, e eu tenho esta ideia, posso estar enganado, mas as acusações são só sobre o trabalho dele. Ele não foi acusado de fazer nada. Não, Ou não? é um bocado mais complicado, porque Ok. ele fez afirmações, não, que eu saiba, digamos, Pronto, é que eu pessoalmente. queria separar isso só para não... Não, mas o que é que houve mesmo coisas que ele disse, mas lá está, eu também não estou munido de todas as informações, e isto também é um tema que era preciso alguma investigação da nossa parte, mas acho que ele fez afirmações assim um pouco brutas, transfóbicas, epá, coisas que ele passou um bocadinho. Eu não o quero defender, eu já sei, obviamente, depois, estás a defendê-lo. Eu não sei o contexto, mas o gajo defendeu-se de uma maneira um bocado estúpida. Ok, foi mal. Para ser muito direto. Agora, tema para outro. Agora, não estou munido de todas as informações para dizer que percebi exatamente todos os detalhes. Quanto à questão dele ter bandas desenhadas em que há representações de coisas que são chocantes, a única coisa que posso dizer é sim, há, mas se eu começasse a tirar da minha prateleira todos os livros que têm coisas que são crimes do ponto de vista sexual, teria uma parte significativa das minhas prateleiras com coisas que são, de facto, hediondas. Pronto, eu perguntei precisamente porque achava que era só essa parte e queria fazer essa separação. Era com essa intenção, mas pronto, também não estou munido como tu. Avancemos. Bom, mas em todo caso, o livro que eu gostaria de destacar é o livro do Jérémy Moreau, Le Pisdis, é este livro que estão aqui a ver, que é de Delcourt, que foi o Mário Freitas que me aconselhou a ver. Eu já conhecia um livro anterior deste autor, que era o Discours de la Panthère, que é uma espécie de coleção de pequenas fábulas particularmente filosóficas sobre ecologia, relações, família, amor, empatia, solidariedade, etc. Portanto, não me surpreendeu que este livro, que visualmente é incrível, porque tem cores vivíssimas e recorda alguns dos efeitos da risografia, mas não é risografia, é muito bonito, e é sobre uma família, 3 irmãos, que sai de Paris, porque já não conseguem viver em Paris por várias razões económicas, e, por um acaso, vão viver para uma cabana isolada no Alasca. Não é no Alasca ou é no Canadá, noutra zona? Peço desculpa. É numa zona nas Américas do Norte, com uma descendente de uns povos inuit. E depois é a adaptação deles a essa vida desligada das preocupações da grande cidade e tem a ver com os laços familiares e depois, obviamente, a relação com a natureza, com o imaginário, etc. É um livro mesmo muito bonito e provavelmente, e acho que é um daqueles livros que também é favorito para grandes prémios, etc. E, de facto, merecidamente, porque é um grande livro. Bom, sobre os franceses, nada mais a dizer. Meninos, não querem dizer... Eu avanço já para ser muito breve também, porque para mim a leitura em francês ainda é mais difícil, portanto não, acabo por ainda seguir menos o que está a sair, porque estou muito dependente de traduções, não é? Eu acabo por adquirir os livros que saem em Portugal, alguns, e nesse sentido sempre senti, e acho que me devia esforçar mais, estou sempre a pensar nisto, mas depois acaba por não acontecer, sinto que é dos mercados onde perco uma maior fatia do que está a acontecer. Porque ou chego lá quando é traduzido em inglês, se não for traduzido cá. Porque apesar de tudo, eu acho que em Portugal até se tem publicado bastante banda desenhada francófona, mas como se fosse uma bolha, acho que há muita coisa que não chega cá. Essa é a ideia que eu tenho quando vou vendo outros produtos, aos quais às vezes chego até pelas traduções norte-americanas, ou raramente me meto a ler em francês. Então fiz batota porque as publicações em Portugal foram de 2022, mesmo que os livros não sejam. Mas para falar de qualquer coisa, fiz eu acho, bem, tecnicamente acho que não é batota. Portanto, vou começar pelo Lucky Luke e os Chocoboys. Eu acho que é de 2022. Do Ralph Conning, que é uma adaptação engraçada do Lucky Luke a viver ali uma aventura estilo Brokeback Mountain. Estilo porque é mesmo inspirado no Brokeback Mountain, as duas personagens que estão aqui.
à bulha. Foi uma escolha interessante. O Ralph Koenig é um ícone da banda desenhada homossexual sim. Ele por tem isso é que livros. acho... Exatamente, sim. O Preservativo Assassino, gastei coisas divertidíssimas. Não, e acho que eu já tinha lido, este livro é da seita, já tinha lido o Homem que Matou o Lucky Luke, eu acho piada a estas reimaginações da personagem. E se calhar irem buscar o Ralph Koenig para fazer isto não aconteceria há uns anos atrás, não sei. Mas acho super interessante que aconteça agora. E o livro é divertido, acho que vale a pena. Outro que já tinha falado no programa, que descobri há pouco tempo, mas o Pedro elucidou-me que já vai em não sei quantos volumes, e vem um bocado dentro do que estava a dizer do Lucky Luke, que é o Diário de um Ingênuo do Spirou, do Émile Bravo. Eu gostei bastante, até já tenho aqui A Esperança Nunca Morre, mas ainda não li. Gostei da abordagem até mais madura e a forma como pegaram na personagem e enquadraram em determinados acontecimentos. Depois algumas piadas dentro do mundo da BD, aquelas comparações ao Tintin, etc. Acho isso tudo muito bem conseguido, está muito giro. E é da Posso Asa. só dizer uma coisa? Sim. Eu também estou muito feliz que esses livros tenham saído. A questão é que eu não falei deles porque esses livros têm 10 Eu anos. sei, anos, eu sei. Mas... Ou seja, às vezes aborrece-me um bocadinho de facto entender que demora-se tanto tempo. Há coisas que são publicadas imediatamente. Eu entendo, por exemplo, o do Blake e Mortimer saiu simultaneamente, claro, porque é um livro que tem a sua venda garantida, digamos assim, não é? Claro. Por acaso este último, Os 8 Dias em Berlim, eu li também, não é assim tão mal como isso, até achei o mais equilibrado destas coisas. Mas esse livro do Spirou tem mais de 10 anos, o primeiro. Pronto, eu sei, eu disse que eu nem sei se isto conta como batota, não é? Eu vejo nos tops de cinema às vezes a discussão do estreou na América, estreou em Portugal, etc. Mas pronto. Guardei para o fim o que é mais recente de todos, não tem 10 anos como estes, que é o Pele de Homem, do Ber e do Zanzan. Também foi editado pela Seita K este ano. E que é eu acho que é um livro divertido, uma sátira engraçada e bem conseguida sobre estar na pele de homem e estar na pele de mulher. Faz-me lembrar, não na escrita, ok? Não na história, que não tem nada a ver, mas faz-me lembrar sempre o Orlando da Virginia Woolf, porque o Orlando a dada altura transforma-se em mulher e começa a experienciar o mundo como mulher, quando antes o tinha experienciado como homem, e as diferenças que isso traz, e aqui é ao contrário, é uma mulher que veste a pele de um homem e começa a experienciar a vida como homem e até a ficar intoxicada por isso, mas é intoxicado, não sei se é a palavra certa, mas muita coisa que acontece que ela pode fazer como homem e não podia como mulher, e aquilo acaba por ter a sua parte viciante e entusiasmante, e injusta também, mas estando na pele do homem. E são as minhas escolhas aqui no mundo francófono. Muito bem. Bom, então, só para despachar, em Portugal eu penso que é relativamente fácil. Obviamente nós já falámos, para mim, digamos assim, Não te esqueças do Japão, mas ok. Não, já volto, já vou a Portugal, okay. mais rápido. Nós já falámos dos Companheiros da Penumbra, do Nunsky, e do Estes Dias, do Bernardo Mayer, que eu penso que foram os livros com mais impacto conosco, pelo menos enquanto grupo de leitores. Obviamente que houve muitos outros livros, mas eu destacaria, eu gostava de destacar 3 coisas que não foram faladas. Eu, por acaso, não sei onde é que eu pus, mas eu tinha aqui, que na verdade é um livro que está publicado em língua espanhola, mas de uma autora portuguesa, que é Júlia Barata, que é o Família, da mesma autora da Gravidez, portanto, é um novo livro dela, bastante divertido. Gostava de salientar ainda, já falando um pouco de outras áreas, é uma menção muito rápida, que é um livro experimental que foi publicado por uma editora mexicana, mas está disponível em Portugal, que é o Slide, do Simão Simões. É um livro experimental, portanto não é um livro narrativo de uma forma clássica, nem pouco mais ou menos. Tocando também no que diz respeito ao mundo, digamos, da academia, mas aqui faço um bocado de batota, porque não é apenas sobre BD, mas é um livro fundamental, digo eu, nas prateleiras de qualquer autor, de qualquer leitor que se preze interessado pela história da banda desenhada em Portugal, que é o Todo o Bordal, ou Quase Todo o Bordal, um livro gigantesco publicado pela Arranha-Céus, um livro de Isabel Castanheira, que é um livro que reúne
lá está, quase toda a obra gráfica do Bordal Pinheiro, desde ilustrações e banda desenhada, como é óbvio, mas também rótulos, anúncios, papéis, tudo e mais alguma coisa. É um belo livro. E que terá um impacto também numa outra notícia que eu darei daqui a umas semanas. Mas não digo. Então, para agora, Portugal... como é que vamos dormir, André? Não sei. Eu vou ficar à espera com muito interesse. E é bom que assim temos razões para entrar em 2023 com expectativas. Sobre aquilo que vem. Tudo o resto vai ficar mais ou menos na mesma. Mas sobre Portugal, tem outros que queiram destacar? Claro. Muita coisa. Força, André. Olha, só, pronto, tirando aquilo que nós fomos falando ao longo dos programas e mesmo não só os livros que suscitaram programas, mas também tudo o resto que fomos falando, quero só dar uma palavra de apreço pelo trabalho que a Sendai tem vindo a fazer, tem vindo a publicar muitos livros que nós temos gostado de comprar e de ler e que é importante vermos assim editoras a aparecer e a apostarem numa banda desenhada que se calhar outras editoras mais ninguém se chegaria à frente para fazê-lo e espero que o negócio esteja a correr bem e que eles, não sei se é muita gente, se é uma operação de muitas pessoas, mas seja quem for, ou seja o que for, muito obrigado e continuar a acompanhar. Espero que continue. Estão aqui 3 clientes, desde o início. E com certeza que há mais, pronto, e é para continuar. Eu sei que eles continuam a publicar. Uma palavra para... Há dois livros da mesinha de cabeceira, porque a mesinha de cabeceira agora celebrou uma efeméride, não sei, fez uma série de anos, não sei quantos foram, já não me lembro. E então publicou alguns livros de autores diferentes. Há um do Marco Gomes, que talvez o Pedro já tenha falado, que é o Cerveja de Pressão. E de facto o Marco Gomes é um artista interessante que começa a fazer cada vez mais coisas e que eu tenho gostado de desenhar, gosto do estilo dele, e tem vindo a trabalhar também com o Pedro. E há um que eu gostei particularmente e que me fez lembrar as nossas coisas do Anselman que nós gostamos, que se chama Lúcidos, Sãos e Determinados, de Luís Barreto. É uma série de duas personagens esquisitas, que é o Danny e Arby, lá do universo que ele criou. Cá está. Eu não tenho, porque eu ainda e sempre tenho a casa em obras e tenho tudo enfiado em caixas, mas o Danny e o Arby são essas personagens que o Gabriel mostrou. Este livrinho muito pequenino é da Chili com Carne e do Coletivo Feira, portanto juntaram-se os dois e fizeram mais esta edição do Mesinha de Cabeceira. Eu gostei muito disto, achei muito engraçado, é um universo, pronto, lá está, as comparações com o Anselman são inevitáveis, mas pronto, também não é para reduzir o trabalho do Luís, não, e tem a sua presença autoral bem vincada. Tem o seu discurso, eu acho que ele já deve estar farto, porque já não devem ter sido poucas as pessoas que compararam uma coisa e outra, mas isso não é feito de um mau, não vem de um mau fundo, ou seja, pelo contrário, é algo interessante, não está aqui interessado, o Luís, pelo que me parece, não está interessado em agradar nem fazer amigos, ele está interessado em fazer as histórias dele que eu gosto de ler, portanto, acho que a fazer mais coisas dentro e fora deste universo, e foi um livro que eu gostei bastante e acho que não tive a oportunidade de falar nos nossos programas. Pronto, e o resto que li foi um bocadinho aquilo que toda a gente leu, pelo menos nós os três. Algumas estreias de autores, como a Cachiçou, li pela primeira vez a Cachiçou, pronto, li o Wick, que já era um livro mais antigo, li o Quero Voar, gostei mais do Wick e gostei sobretudo da história que ela fez com o Pedro. Acho que ela tem realmente, o registro mangá clássico, ela faz muitíssimo bem, daí os prémios que ganhou, mesmo no Japão, não é? Portanto, é alguém que domina aquela arte e ela ainda é bastante jovem e parece-me que tem ali um potencial para partir para um estilo artístico próprio e de criar, se calhar continuar a trabalhar a fazer as histórias dela e trabalhar com outros argumentistas. Portanto, também é uma artista que eu vou observar com atenção. Acho que as editoras têm feito um trabalho porreiro, nomeadamente a Seita, a Chili com Carne continua a fazer, ainda e sempre, o trabalho de nos mostrar não só os autores que nós gostamos, como Sousa Lobo,
Agora o Miguel Rocha publicou pela Seita, ainda não li o livro dele, mas estou interessado em ver. Portanto, sim. autores mais consagrados que nós continuamos a gostar de acompanhar e outros mais emergentes que começam a aparecer e a ter a oportunidade e a possibilidade de publicar. Portanto, acho que tudo isso, dentro daquilo que é o nosso mercado pequenino e dentro dos problemas que nós já estamos fartos de apontar, ainda há tempos, vocês lembram-se, falei de uma entrevista que tinha para aí 30 anos com o Vítor Mesquita e com outros autores antigos a falar dos problemas do mercado, da banda desenhada. Eram os mesmos. A mesma coisa, exatamente igual, parecíamos nós a falar agora. Mas pronto, por outro lado, aparecem autores que entusiasmam, uns jovens, outros um pouco mais velhos, mas começam a fazer banda desenhada pela primeira vez, outros que já tinham deixado a banda desenhada e, entretanto, tinham deixado de publicar, como o Rocha, como o Miguel Rocha, e entretanto voltam. Portanto, tudo isto me parece... Desculpa? Não, continua. Não, pronto, é só deixar um elogio ao trabalho que tem sido feito e pronto, e dá-me também alguma pica para continuar a ler banda desenhada portuguesa e a acompanhar. Não, eu ia dizer que me tinha esquecido de mencionar o livro do Miguel Rocha porque, desculpem, isto é um bocadinho... presunçoso e de privilégios, só que eu li o livro antes de ele ser publicado e depois foi publicado e não o li e esqueci-me de colocar no cômputo, porque é um belíssimo livro e é um belíssimo exercício de reconstruir a nostalgia de uma certa banda desenhada que o Miguel lia em criança, e eu também, de aventuras, uma coisa muito clássica, e é um grande livro. Portanto, é também um daqueles livros que deveria estar nesta pilha final de livros significativos que tenham sido em português, de autores portugueses este ano. Desculpa, tínhamos esquecido dele. Eu gostava muito de estar também a falar do Volta 2 e de livros mas 2023 vai ser um ano especial também, e mais não digo, mas vai ser especial, sim. Vamos ver. Muito bem. Não, deixa-me só acrescentar os meus, apesar de eu subscrever os vossos, não vou repetir. Tinha-os aqui, já estive a mostrar também, enquanto vocês falavam. O do Miguel Rocha não li ainda, eu culpo a inflação, ok? Não li nem pré, nem pós ter sido publicado, mas está na lista, sem dúvida, e voltamos àquela questão do não lemos tudo. Apesar de no português eu senti que onde estou mais atualizado é no que vai ser em Portugal. O Volta 2 ainda não saiu, mas tem a melhor prancha que eu vi, uma das melhores pranchas que eu vi de 2022 que o André nos mostrou, portanto só posso dizer isso. E pronto. E então vou aqui fechar rapidamente, vou começar por este. Portanto, tivemos o número 4 do Palácios que encerra, e eu sei que o de 2022 é este, mas é o encerrar do projeto do Francisco Sousa Lobo, que vai ter sempre aquela mística do... eu não sei se sabem a história, mas houve aqui perdas deste trabalho. Portanto, o Sousa Lobo tinha um projeto para maior e houve trabalhos que se perderam, e as entrevistas aos 40 ladrões ficaram reduzidas para, agora não sei o número de cor, mas para muito menos. 40. Está no título. Não, ficaram menos. Não, mas o projeto chama-se 40 ladrões porque sim, ser 40 exatamente. Mas ele, atenção, o material que ele perdeu não foi do 40 ladrões, estás a confundir. Pronto, se calhar. O Francisco começou a publicar o Palácios precisamente porque, como tinha perdido muito material anterior, resolveu recomeçar uma nova fase com o Palácios. Mas não chegaram a ser 40 ladrões, foram para aí 27 ou 32. Não, porque ele percebeu que os esforços dele financeiros, de trabalho e do Palácios, e não se esqueçam, e peço desculpa por puxar a brasa à sardinha, o quarto número já foi publicado pela Tinta dos Nervos, não é? E não propriamente pelo Francisco sozinho, mas mesmo assim ele apercebeu-se que aquilo que ele tinha planeado trabalhar para o Palácios não estava a funcionar como ele queria. Portanto, ele resolveu encerrar o Palácio, portanto não vai haver um Palácios 5, o que não significa que não continua a fazer outros projetos, como é óbvio, não é? Claro. Agora, o 40 Ladrões é que ele resolveu
não adaptar. Portanto, ele tem as entrevistas feitas, mas resolveu não adaptá-las à forma final. Porém, eu sei pelo menos de uma pessoa que já lhe deu no totiço e ia lhe dar ainda mais no totiço até o gajo acabar as 40 entrevistas. Portanto, eu percebi mal, então, mas obrigado pela correção. não. Mais um é, continuamos a ter autores portugueses a ser publicados na antologia CUS, e então em 2022 foi a Joana Mosi com O Apartamento. Também uma breve menção, que é um livro desenhado de uma forma muito amorosa, muito querida, mas com uma história séria por trás, com o seu peso nas relações. E o último, não é um livro de banda desenhada, mas é um livro sobre banda desenhada, e eu sei o que é que vocês vão dizer, estes textos são super antigos, mas o livro foi publicado só em 2022, e é o The Reading Gaze, do Domingos Isabelin. Eu acho mesmo que vale a pena, porque os textos podem ser antigos, mas era aquilo que o André estava a dizer em relação às entrevistas, não estão datados de todo. Tem sido, eu não leio muito sobre a banda desenhada, e o The Reading Gaze tem-me aberto um bocado as portas mais para esse tipo de escrita, porque antes era só o Pedro Moura, é bom também ter outras vozes além do Pedro. Pois, é pena. Pois, eu já sabia. Livros sobre banda desenhada portuguesa, não é? Vamos, há pouca coisa. Bem, não sei, há pouca coisa. Mas eu por acaso, se me permites, a recepção deste livro em Portugal foi pífia, não é? Mas eu presumo que deve ser difícil ler. Eu lembro-me que nós tínhamos pedido. Comprar, exatamente, eu ia dizer isso. Ou quem quisesse comprar. E não deixaram. Só para ver, porque há quem esteja a bloquear o acesso. Surgiu outra pessoa, vou ter que dar os vossos exemplares. Exatamente. Obrigado. Não, obrigado. Isto é a maneira mais nobre de nos chamar de burros, que é, se calhar outras pessoas apreciarão melhor. Era para te proteger economicamente. Também não puxarem muito pela cabecinha. Há sempre um filme do Fast and Furious a dar na televisão, que se calhar é mais ao vosso jeito. Muito bem. Então. Já está. Então, olha, para terminar, já que estávamos a falar de livros, digamos, académicos ou de alguma recepção, obviamente que livros académicos não vou por aqui porque saiu muita coisa, mas talvez haja alguém que tenha interesse, que saiu este monumento muito porreiro, que é um catálogo do Macmillan Museum of Art, da Universidade de Boston, e é uma gigantesca exposição dedicado à banda desenhada norte-americana dita alternativa, desde materiais dos anos 80 até 2000. Portanto, é um excelente livro. Obviamente é mais um catálogo, portanto tem a arte original que é apresentada, mas tem alguns pequenos textos do André Molyneux, entrevistas, etc., que torna este um objeto, para quem se interessa por este capítulo, uma boa aquisição. Eu só gostava de salientar, e agora vou entrar no absoluto ridículo, porque como é que é possível um gajo falar do Brasil e de Espanha com apenas um livro, ainda por cima vai buscar livros que foram publicados no fim de 2021, porque não conseguiu acompanhar. Afinal, sim, claro. É um livro que eu coloquei a crítica ainda hoje, que é o Risca-Faca, do André Kitagawa, que é um autor que aprecio particularmente. Ele esteve, se me é permitido, também disse isso no texto, foi mostrar o trabalho dele quando foi organizada uma exposição sobre autores brasileiros em 2013, que fui eu o comissário, mas ele não publicava há 15 anos. Portanto, finalmente saiu um novo livro do André. E de Espanha, apenas apontaria que é o Primavera para Madrid, do autor Magius, provavelmente é um pseudónimo. É um livro que saiu pela Outsider, escrito como se diz, Outsider Comics, e é um livro delicioso, muito pouco disfarçado, sobre as relações entre a família real espanhola, interesses económicos, corrupção política, etc. É a mandar abaixo, e eu acho que precisávamos de uma coisa destas parecidas em Portugal. Sobre o Japão, também vai ser ridículo, porque obviamente saiu tanta coisa e eu não acompanhei metade, óbvio.
há muitas séries famosas de mangá shonen, etc., que eu não acompanho, portanto eu tenho a certeza, eu posso perguntar à minha filha ou outros leitores que me dizem a melhor série que saiu este ano foi tal, mas não leio isso, portanto eu apontaria ou salientaria muito rapidamente o Plaza, do Yokohama Yuchi, que saiu em inglês, se bem que não tem texto, a tradução é das onomatopeias, mas é do Ryan Holberg, e eu parece que o Ryan Holberg me pagou, porque obviamente vou falar de 2 livros traduzidos por ele, que é o primeiro volume do The Boat Life, do Tadao Tsuge, e este para mim talvez seja o melhor livro publicado ou de acesso este ano, que é o Talk to My Back, de Yamada Murasaki, também traduzido pelo Ryan Holberg e publicado pela Drawn Quarterly, que é muitas das histórias de uma autora que trabalhava na Garo, anos 80, anos 90, e são histórias do cotidiano de uma mulher com os seus filhos em casa. Portanto, são histórias, não são ternurentas, são observações de domesticidade de uma mulher japonesa de 30 anos com os filhos. Portanto, é uma coisa de observação, do cotidiano, e sem ser passional, nem sarcástico, não deixa de mostrar toda uma série de problemas ou fragilidades sociais japonesas do seu tempo e que se calhar ainda se mantêm até hoje, com um estilo límpido, minimalista, e mesmo, para mim, talvez o melhor livro que eu conheço de acesso à BD japonesa. Entretanto, já consegui arranjar uma cópia do primeiro e segundo volume daquela série que me aconselhaste. O Blood on the Tracks. Blood on the Tracks, mas Vou ainda falar. não... Vou falar. Mas o primeiro volume não é 2022, eu vou só falar porque continua em 2022, logo, still counts. Still counts. Não, para mim é o Shuzo Oshimi, foi o autor que eu descobri este ano, que estive a ler material que é mesmo deste ano. Portanto, o Blood on the Tracks e o Welcome Back Alice, que já tinha falado no programa anterior. De resto, continuo a ler mangá, mas quer dizer, é mangá antiga. Podia falar da Seita não, desculpem, da Sendai, porque são trabalhos antigos, mas foram publicados em 2022, mas o André, faço minhas as palavras dele, nesse sentido. Portanto, não vale a pena estar a falar de trabalhos mais antigos. Podia ficar aqui a falar, continuo a descobrir o Tsuge. Já falei durante os programas, leio o Ping Pong, Number 5, acho que isso não interessa, são obras mais antigas, abriam precedente. É isto. Para mim foi Shuzo Oshimi no Japão este ano, em 2022, a descoberta. Muito bem. André? Ora, olha, em relação ao Japão não tenho muito a dizer, mas em relação à Espanha, só falar então de um livro que eu gostei de ver, que eu não sei onde é que está, nada, peço desculpa, mas procurem na net se quiserem, que é um livro do Santiago Sequeiros, que é o Romeu Negro. Que é uma coisa gigante, que é do ano passado, acho eu, mas pronto, não interessa falar na mesma. O livro é muito, muito bonito, com um preto e branco, está próximo do universo da gravura, muito fixe. Não tenho muito a dizer, aquilo é mesmo, é um deleite para os olhos, é um festival de arte incrível. E também li um livro que o Pedro também me aconselhou, que é um bocadinho mais de um universo juvenil, que é o Giganta, que é um livro gigante. Depois tem assim um subtítulo, estou aqui à procura no Goodreads, que é onde eu aponto tudo. Giganta, história de aquella que recorrió el mundo en busca de libertad. Bonito, bonito. É um livro também assim grande e bem desenhado, e assim, uma espécie de fábula. É bonito. Pronto, e é isso. Sobre uma menina gigante, que se liberta das expectativas sociais do seu... Daí a Giganta, então. Sim, montes de metáforas e de alegorias, etc. Mas é muito bonito o livro. Muito bonito, sim. Bom, a última coisa que eu falaria é também um tema que me interessa, mas que lá está, também tenho acompanhado de uma forma completamente desigual, que é o campo da banda desenhada experimental, não é? E aí ficaria-me apenas por citar os 2 livros do Ilan Manuak que saíram este ano, um deles da tal coleção BD Cool, que o André mencionou há pouco.
Já agora, o BD Cool é uma coleção, aliás, desculpem, há pessoas que podem não entender o trocadilho em francês, mas BD Cool literalmente está escrito cool no sentido cool, de rabo, de cool, mas para fazer o trocadilho de cool, de fixe. E é uma coleção, sobretudo, de banda desenhada pornográfica. Alguns podem ser menos pornográficos, mas o objetivo da coleção é mesmo BD pornográfica e completamente humorística, over the top. Este livro do Ilan Manoak, eu já tinha falado um bocadinho sobre isto, chama-se, em português seria a BTT, tal qual eu a amo, e é um livro que é criado por inteligência artificial, quer a parte dos textos, quer de imagem, mas obviamente que o livro mais importante ainda é, já falámos também sobre ele, o Speedwalkers, que discutimos quando estivemos a falar sobre inteligência artificial na BD, que desde que fizemos esse texto, fomos apercebendo que nem tocámos 10% daquilo que havia a discutir. E é um tema cada vez mais apaixonante, por boas e más razões, obviamente, mas não deixa de ser um tema particularmente apaixonante. Mas eu continuo a achar que este Speedwalkers será, sem dúvida nenhuma, uma referência incontornável nessa discussão, e é um livro que permite vislumbrar precisamente a poeticidade ou a liberdade que se consegue atingir com este tipo de instrumentos, mais do que as discussões mais básicas que eu tenho ouvido, que ficam um bocadinho por uma atitude romântica e um bocadinho redutora. É um livro mesmo que desperta uma liberdade de criação interessante, intensa, que vai dar muito que falar. E pronto, não sei se vocês querem dizer alguma coisa de BD experimental que tenham experimentado. De 2022 acho que... Não tenho assim nada. Bem, isto é sempre o problema destas coisas, porque obviamente haverá muitos outros livros. Atenção, eu li muito mais do que isto, mas se há coisas que estão ausentes ou propositadamente, portanto, há pessoas que podem ficar aborrecidas de eu não ter falado de X ou Y, mas pode dar-se o caso de eu não ter lido, pode dar-se o caso de eu não conhecer, pasmem-se, e também pode acontecer eu ter lido e achar que não há nada a dizer. Está a perder. Não, pode ser que eu não conheça, pouco provável, mas... Pouco provável, exato. Não diria isso, mas vocês já repararam que há cada vez mais produção, e se uma pessoa começa a tentar ter atenção a tudo, não dá. Por exemplo, é complicado, sim. Os franceses já sabemos a anedota de sempre, quer dizer, se saem 300 títulos por mês, como é que um gajo consegue acompanhar isso? Não dá, não é? Não é incomportável. Agora, há também muita coisa que vai sendo produzida, inclusive em Portugal. Eu já nem consigo acompanhar o que é publicado em Portugal só em Portugal. Sim, exatamente. E nos queixamos que é um mercado pequeno e não sei o quê. Sim, mas há muita coisa que, sinceramente, nós sabemos que não é para nós. Claro, vamos ser educados, não é para nós. Eu agora estava só a falar de números. Eu próprio disse isso em relação, acho eu, a dada altura, se não disse que queria ter dito, que é do que saiu de um determinado género em Portugal. Eu fui adquirir estes porque acho que é o que me interessa. E depois posso me enganar ou não. Mas há muitos que ficam de lado de propósito, não é? Não queria voltar a cascar no Michel Vaillant, Pedro, mas não. Não vale a pena. Bom, eu terminava só com aquelas notas que nós tínhamos preparado sobre os nossos desejos. Agora, os nossos desejos são apenas, mais uma vez, também são individuais, não são transmissíveis e nós não temos nenhum tipo de poder ou responsabilidade para conseguir que isso se altere, a não ser através do nosso trabalho de divulgação, de crítica, no meu caso enquanto professor ou educador, se quiserem, de chamar a atenção para essas obras, que é o que eu gostava de ver publicado em Portugal. E, bom, em termos de tradução, é um refrão, já sabemos, há muito por traduzir, desde géneros convencionais, concebidos, obras até clássicas, que não estão publicadas, até a livros que sejam recentes e que tocam temas prementes da contemporaneidade, do nosso tempo, seja aspectos mais políticos, sociais, de identidade, ou negociações até da própria, do crescimento. Falei há bocadinho daquele livro da Princesa sobre o amadurecimento sexual. Não há muitos livros em Portugal sobre esses temas, ou questões, por exemplo, que toquem a migração. Eu conheço pelo menos uma pessoa que está a trabalhar num livro agora, não é sobre Portugal, mas que toca questões de migração
é muito curioso que trabalhe isso, mas reparem, não há muita atenção, sobretudo quanto mais mainstream, menos atenção há para questões de migração, as consequências das crises económicas no cotidiano das pessoas, ou questões, por exemplo, da identidade de um país. Nós ainda temos muito que fazer sobre a nossa própria realidade portuguesa, histórica, por exemplo, da herança da guerra colonial, as mudanças socioculturais dos últimos anos. Até falei de imigrantes, por exemplo, o repensar a nossa... saiu um livro, há pouco tempo, uma tradução portuguesa de um livro francês, que é o Le Portugais, não é? Sim. Mas eu, sinceramente, não achei um livro particularmente interessante, mas acho que esse trabalho está por fazer. Depois, além disso, eu acho que há públicos-alvo que ainda continuam a não ter uma oferta suficiente. Nós demoramos tantos anos a falar, por exemplo, que a banda desenhada não era uma literatura exclusivamente para crianças ou jovens, infanto-juvenil, e de repente descurou-se completamente precisamente esse público. Portanto, há pouca banda desenhada que nos ajude a conquistar um público infantil, crianças, pré-escolar, escolar, jovens. Há ainda muito pouco. Há muita produção mundial, mas não há produção suficiente, nem portuguesa, nem em tradução. Portanto, acho que esse público é negligenciado. Outros públicos, que não, digamos, os mainstream representados aqui por estas três pessoas, ótimos modelos do homem barbudo entre 40 e 50 anos, cisgênero, etc, etc. Portanto, há de facto muitas histórias de outras experiências que estão subrepresentadas. Falta ensaios, falta não ficção, falta biografia, falta divulgação de determinados temas, inclusive de autores portugueses, de temas portugueses, de temas de história da sociedade portuguesa, e há muitos exemplos e modelos que se podiam copiar. E depois, mas mesmo que nos fiquemos apenas pelas obras, por exemplo, de ficção, mais ou menos convencionais, eu acho que é preciso mais obras que, por exemplo, que demonstrem a capacidade de compreender ambiguidade moral, a ambivalência das emoções, vulnerabilidade. Eu acho que há muita produção que está presa a fórmulas de moralidades muito claras, os bons ou os maus, ou o arco de progresso relativamente expectável dos três arcos. Eu acho que é preciso... Que é tão anos 90, não é? Acho que é preciso um outro tipo de atenção para outro tipo de... Mas eu só quero sublinhar isto para que não haja dúvidas. Tu estás a dizer exatamente o que tu queres ver publicado cá, porque tudo o que tu estás a dizer existe na banda desenhada. E eu acho existe na banda desenhada, claro. Pronto, exatamente. Eu senti isso e precisamente no campo da diversidade que tu estavas a dizer. Eu tenho lido livros espetaculares, mas nada chega cá traduzido em português, ou muito pouco, não vou dizer nada. Que realmente há coisas muito interessantes. A banda desenhada é um campo muito rico em montes destes assuntos que estás a dizer. Era só para não haver dúvidas. Aí. Não, sem dúvida. Por isso é que eu falo das traduções e de modelos estrangeiros que possam servir a isso. Quer dizer, o que não falta são temas a trabalhar, não é? E quando nós viramos, por exemplo, para os livros que existem, por exemplo, de coleções de estudos sociológicos, estudos de género, etc., há cada vez mais produção de saber interessante. Mas muitas dessas coisas podiam ser traduzidas também em ficção dentro da banda desenhada. Eu acho que ainda não é... Mesmo que até fosse para a aventura, mesmo que se faça uma história sobre uma coisa, digamos, convencional, mas integrar nessas histórias ficcionais experiências e realidades mais ambivalentes, mais sofisticadas. Eu não tenho outra maneira de o dizer. Obrigado. Disseste o meu nome, não foi? Depois do Pedro é um bocado difícil o que dizer mais, porque... Não nos façam isso, pá. Não, mas é verdade, eu vou tentar. Mas a questão é, por exemplo, porque há aquela... Eu vou começar então pela parte académica até, livros mais sobre a banda desenhada. Eu próprio é algo que estou a começar a ler mais agora. Portanto, eu sei que estar a dizer, vamos ter mais disto... Quer dizer, mas há público, entendes? Haverá público para isto e pelo que tu estavas a dizer, essa... Por isso é que eu disse que é um desejo, eu não estou aqui com fórmulas... Exato, mas pronto, eu acho que seria interessante e eu próprio não seria um grande comprador até há pouco, mas acho que sim. Na parte do
da banda desenhada japonesa, por causa da questão do eu não leio japonês. A Sendai tem feito um trabalho interessante em buscar coisas mais antigas e espero que continue, mas normalmente são volumes autocontidos. Eu gostava de ver outras coisas serem publicadas, outras coisas maiores e um bocadinho fora do shonen, não é? Maioritariamente em Portugal publica-se shonen e de vez em quando aparece um livro ou outro seinen ou de outro estilo, mas acho que há muita coisa no Japão que seria interessante ver. Nós vemos muita banda desenhada traduzida, não é? Mesmo o Junji Ito vê-se muito até em livrarias de superfície, mas agora, não em português. Não, saiu agora, Advir. Saiu? Advir publicou okay. de contos do Junji Ito. Olha, concedido, um desejo, já está. Ok, boa. Pronto. É verdade, é verdade. Sim. Espero do lado, pronto, já disse isto nos meus livros, mas no lado francófono seria isso, um bocado sairmos dos. Não quero que esta crítica soe mal, mas sair um bocado dos westerns, dos Black Sad e afins. De vez em quando também aparecem algumas coisas diferentes, mas gostava que fôssemos ao outro campo da banda desenhada francófona. Eu também, olha, isto é mesmo um desejo pessoal para eu conhecer mais e conseguir ler mais. Também gostava que dentro do norte-americano fôssemos mais à Drawing Quarterly e à Fantagraphics e não só à Image, para não dizer a Marvel e a DC, do género descobriu-se a Image, portanto temos aqui uma cena alternativa à Marvel e DC, ok, mas há outras coisas, não é? Eu gosto da Image, gosto muito da Image, mas há outras coisas. E por fim, nos autores portugueses, acho que espero que continue a haver oportunidades, por exemplo, para autores eu estou a falar, por exemplo, de bolsas de criação literária ou projetos como aquele que tem, não é projetos, desculpem, concursos como o da Silicon Card do 500 paus. Acho que é sempre de louvar, ou é sempre bom haver incentivos à produção artística, não é? Porque os autores também têm que viver e, em particular, neste caso, estamos a falar de banda desenhada para a de banda desenhada. Portanto, Olha, mas aí, desculpa, Gabriel, eu ia chamar a atenção que não são apenas esses concursos que há, com controvérsia ou sem controvérsia. Não, mas não era sem controvérsia. Existem outras bolsas de instituições ou concursos literários que começam de uma forma declarada a aceitar projetos de banda desenhada. Portanto, eu aconselhava vivamente os autores a procurarem esses programas que existem de residências artísticas, etc., porque estão abertos a projetos de BD. Agora, têm também que ter a inteligência de tentar entender quais são os objetivos dessas residências, bolsas e programas e entregarem um projeto que tenha a ver com essa filosofia. Portanto, não é procurar, por exemplo, de uma instituição literária que está interessada em incluir a banda desenhada e uma pessoa ir lá com uma história sobre é um super-herói anti-vilão que não sei o quê. Até pode ser. Estou aqui a revelar alguns preconceitos, mas perceberão onde é que eu quero chegar. É só perceberem quais são os objetivos desse programa e entregarem algo que tenha a ver com a filosofia desse programa e não um pontapé para o pinhal de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Isto era só para concluir com o quê? Sinto que acho que há muito autor e autora jovens em grande forma que eu espero que continuem a conseguir produzir. Mesmo o concurso que será o que eu conheço melhor é o do 500 paus. Se olharmos para o leque de vencedores e as obras que foram publicadas lá, desde o The Care of Birds até ao Bottoms Up, etc. São livros todos interessantes, todos bons. Malta que já se conhecia, outra que se descobriu por aí. Acho que sim, espero que essas pessoas continuem a ter os meios e a possibilidade de nos continuar a brindar com os seus trabalhos. Pronto, era isso. Mesmo o livro que nós falámos, o Companheiros de Penumbra do Nunsky, é um livro que é longo, é um trabalho de produção grande. Portanto, há ali muito tempo. É o maior livro de BD alguma vez publicado em Portugal de autor português. Pronto, eu sempre ouvi falar, até penso que foi o David Soares uma vez a falar disto em relação aos tamanhos mas posso estar enganado, ele que me desculpa, em relação aos tamanhos, não é? Porque ele houve uma altura em que publicava livros pela saída de emergência grandes, mas de prosa, e os de banda desenhada eram sempre mais pequenos, e acho que lhes perguntou sobre isso. E a verdade é que produzir um livro longo de banda desenhada cá não é fácil, não desvalorizando que os outros sejam fáceis. Mas era isso, pronto, é um trabalho hercúleo.
gostava de ver mais trabalhos hercúleos como o Companheiros de Penumbra. E também gostava de ver o Volta 2, olha, um desejo. Volta 2, Volta 2, Volta 2. Pode ver mais livros de 300 e tal páginas, pessoas a esmifarem-se, coitados. Não, mas em Portugal, porque não é tão comum. Pois, Porque em Portugal, os esse. livros... Esse é que é o drama. Eu não sei se vocês repararam nos livros que nós mostramos, portugueses, não é? Por norma. Mas é o que pode ser. Epá, o pessoal queixa-se sempre. Eu lembro-me de... Porquê que... Eu lembro-me... São desejos, não são queixas, são desejos. Mas pronto, olha, eu acho que é assim, é de realmente louvar quem consegue fazer um livro de 300 e tal páginas. Porque lembro-me que... mas isto depois também é aquela irritação de um gajo que também está sempre a ouvir queixas, que é, inicialmente, há uns anos atrás, lembro-me de eu estar a apresentar, já não me lembro o quê, devia ser uma zona ou assim, alguém ter perguntado, porquê é que os argumentistas portugueses só fazem histórias pequenas? Pá, eu apetece de responder, olha, porque é muito fácil fazer histórias grandes aqui, a título de nada. Epá, e de repente começam a sair livros grandes e o pessoal, mais? Porquê que não fazem mais? Epá, cheio de trabalho, meu. Bem, mas o que eu disse era providenciar às pessoas a possibilidade, a capacidade de fazerem. Nós já falámos sobre isso, que é o João fez um livro, depois faz um segundo livro e a pessoa diz assim, epá, eu gostei, mas é sempre a mesma coisa, o gajo desenha sempre da mesma maneira. A Joana faz um desenho, faz um segundo livro, perdão, e é diferente. Epá, mas é muito diferente do outro, pá. Sim. Então, ou é diferente, ou é igual. A verdade é que, fogo, esta pessoa, quanto é que ganhaste? E quando um gajo sabe quanto é que ganhou, fogo, parabéns, fizeste uma página, parabéns. Epá, é mesmo, mas pronto. Não há dinheiro, não há fama, etc. Independentemente disso, pronto, um gajo tem sempre aqueles padrões de exigência, não é? Em relação a nós próprios e em relação aos nossos autores, porque queremos que o pessoal seja o melhor possível. Eu estou cada vez mais interessado em ler histórias que me criem um universo que me é distante, por exemplo, e por isso é que eu também gostei do Companheiros da Penumbra. Pá, a nível de narrativa, pá, não posso dizer que tenha sido uma história que eu andei para ali que estava agarrado, não conseguia largar porque não sabia o que é que acontecia a seguir, nem era esse o objetivo do livro. Mas o que é verdade é que o livro me pinta ali um quadro que eu não tem nada a ver comigo e então acaba por ser enriquecedor. E se isto só acontece, e eu estou a falar especificamente em relação a Portugal, porque nós na banda desenhada estrangeira, tudo aquilo que nós quisermos está acessível, não é? Basta procurar, não só na banda desenhada, mas em qualquer outro tipo de obras. Mas em relação aos autores portugueses, aquilo que eu também quero para mim, não é? Porque tudo aquilo que eu criticar ou disser de outros autores pode ser apontado a mim, porque erros cometi-os e não foram poucos e vou continuar a fazê-lo, não é? Sou apenas humano. Mas eu acho que é muito importante escrever sobre aquilo que se conhece, sobre aquilo que se sabe, sem estar a querer emular histórias, universos distantes, coisas de outras pessoas, autores estrangeiros que têm outra realidade. Pá, e essa imitação daquilo que se lê é um erro que às vezes acontece. Eu não estou a falar de nada em particular, nem estou a dizer que este ano foi fértil nesse tipo de obras. Estou só a dizer que quando os autores escrevem sobre aquilo que é a sua vivência, sobre aquilo que conhecem, seja Estes Dias do Bernardo Mayer, em que eu reparei que ele fala lá, inclusivamente uma das histórias ele falava sobre um universo que eu conheço, que é o universo das agências criativas. Eu percebi do que é que ele estava a falar e eu sei que ele estava a escrever aquilo porque é aquilo que ele vive. Pá, e isso dá às obras uma autenticidade enorme. Pá, e nós, enquanto mercado de banda desenhada que não está, que não tem a industrialização e a tiragem em série das outras, que não, pronto, de um ponto de vista é um handicap, porque lá está, não podemos estar a pedir livros muito grandes, que as pessoas têm os seus trabalhos, pá, e a maior parte das pessoas faz isto como hobby, não há outra palavra para o definir. Há poucos autores portugueses, argumentistas, então não há nenhum que viva só de escrever para banda desenhada. Portanto, têm os seus trabalhos e fazem isto paralelamente. Se fazem isto paralelamente, que não dediquem esse tempo a fazer histórias. Pá, há lá não sei quantas, a imitar sucedâneos de qualquer coisa, porque isso cada vez menos me interessa comprar. Interessa-me é comprar coisas que lá está, que dizem qualquer coisa aos autores. Eu estou a falar e o Volta 2 é um universo de fantasia que vai buscar muitas referências a obras também estrangeiras. Mas de qualquer forma, pronto, há ali qualquer coisa pessoal também, não é?
Mas pronto, era isso só que eu queria dizer, que é quando o pessoal faz coisas que quer fazer e faz coisas próximas, e quando não faz coisas próximas, por exemplo, imagina, queremos falar sobre um episódio histórico em Portugal, ou queremos falar sobre uma personagem histórica em Portugal. Pá, e que a nossa pesquisa não se esgote numa ida à Wikipédia, ou seja, essas pesquisas superficiais depois levam a que os livros que se perca uma boa oportunidade para se abordar um tema. Porque o livro está feito e às tantas podia ter sido muito mais enriquecedor a leitura disso. Pronto, só gostava de dizer que há aqui livros que eu comprei este ano que eu quero guardar com muito carinho. Sou eventualmente capaz, e já o fiz, de comprar mais uma vez para oferecer. O livro do Paulo Monteiro, antigo, não é? Aquele único que ele fez até agora. Sei que está a fazer o único, pronto, sei que fez a Mariana, a Soror Mariana Alcoforada, etc, não é? Mas estou a falar do livro dele, não é? Tu és a mulher, não, tu és a mulher da Não, minha vida. mas é um título longo também. O Amor Infinito que te tenho e outras histórias. É dos livros que eu mais comprei para oferecer, porque tudo aquilo é o Paulo, aquilo é uma coisa tão visceral e tão pessoal dele. Só ele no mundo é que podia ter escrito aquele livro. E é isso que eu procuro hoje em dia, é pessoas que escrevam sobre aquilo que lhes diz alguma coisa que eu possa crescer, identificar-me ou enriquecer, conhecer uma coisa que não conheço e viver um bocadinho na pele de outro autor. É isso que eu espero, mas nem todos esperamos a mesma coisa. Com certeza que há aí muita gente à espera de outras coisas, e isso é que é importante, é que haja diversidade. Eu não estou a denegrir quem faz o contrário. Estou só a dizer, a nível pessoal, o que é que eu espero enquanto autor. Mas cada vez mais há de ser assim. Acho que, quer dizer, que já lemos tanto, não é? Já lemos tantas histórias. Ainda há bocado estávamos a resmungar do Bruce Wayne mais uma vez. Como é que o Bruce Wayne depois foi ver as médias de entrada para a faculdade, depois foi para o Stone, depois o Ra's al Ghul, e parece Sim, o Pedro disse a dada altura este livro, este do Batman é sobre a sua juventude antes, já foi bem, muito martelada. O que é que não foi martelado no Batman ainda Fala que sobre chegou? a andropausa do Bruce Wayne, quando o gajo é mais Se é o velho. Dark Pá, Knight qualquer coisa. Returns, também já foi feito, percebe? É tudo já foi Sei, pá, feito. então, pá, ora, não interessa. Mas lá está, isso continua a interessar. Agora eu Eu realmente, acho que apesar de já termos lido muito, e este muito é pouco ao pé do Pedro, claro, mas eu continuo a gostar de ser surpreendido e acho que ainda posso ser surpreendido. Falámos deste livro há pouco tempo, no programa já falámos há mais tempo, mas voltámos a recordá-lo numa conversa entre nós. É o Eight Lanes Running. Eight Lanes. Sim, sim, Runners. O Eight Late Runners, obrigado. Esse livro para mim foi uma lefada de ar fresco, foi espetacular, eu adorei, nunca tinha lido nada assim. E apesar de concordar com o que o André disse na parte do genuíno e de sentirmos que é aquilo e é aquela pessoa, eu também gostava de conhecer mais livros destes. Eu acho estes livros, vou dizer, pode ser mais experimental. Eu sei que há outras coisas muito mais experimentais, mas ainda gosto desta sensação de estar a ler e caramba, ainda não sim. tinha lido nada assim. Depois de repente tu lês uma coisa e outra pessoa que está ao teu lado pode achar que aquilo é sobre outra coisa qualquer. Eu acho Sim, isso sim, fixe. sim. É Gosto um cada livro vez mais difícil de mais. oferecer, ao contrário do Paulo Monteiro, uma pessoa que se. Não sei, Pois claro, mas isso é mas como o Pedro diz muitas vezes também, que é este livro do Paulo Monteiro pode-se dar a qualquer pessoa, uma pessoa que leia a banda desenhada ou uma pessoa que não leia a banda desenhada. E isso, por um lado, também é uma vantagem, por outro lado, não é, lá está, não é um livro desses, não é? Eu gosto muito disto de deixar o leitor também ser uma parte criadora da história, também ter Uhum. uma peça do puzzle a encaixar. Mas isso não é consensual. Pá, tipo, tu vais ao Goodreads e em livros, pá, às vezes até livros muito mais. Olha, muitos dos meus livros, muitas queixas recorrentes é não percebi, houve Nada é aqui, consensual. houve não sei o quê, não sei o que Aí, é que aí, aconteceu. aí vamos Pá, nos perder, porque desde que eu li uma crítica ao ensaio sobre a cegueira, que é não gostei porque ele nunca explicou porque é que as pessoas ficaram cegas, eu aí, pronto, nada vai ser consensual no mundo, percebes? As sim, pessoas vão se pronto, agarrar são a coisas opções. que não interessam, nem sequer são o propósito do livro. São Mas eu opções percebo o que tu estás a dizer do eu fechado e do aberto. respeito, eu respeito perfeitamente quem não gosta pá, de achar. Pessoas confundem quando um gajo não explica tudo porque a história está mal construída. Não é necessariamente assim. Às vezes o não explicar tudo
lá está, a nossa cabeça está sempre a preencher gaps, não é? E entre uma vinheta e outra há um gap. E a banda desenhada tem sempre muito isto. Tu estás constantemente a preencher espaços vazios. E às vezes esses espaços vazios são um bocadinho mais... têm uma dimensão maior. Mas há pessoas que não gostam e eu respeito. Não somos todos iguais, não é? Bom, mas eu aí, se me permitem, aí eu diria que é a diferença entre o fazer-se crítica e ter uma opinião. Claro, Há quem claro. não concorda com o que eu digo, mas quando se está a falar de fazer crítica, está-se a ser objetivo, que é uma palavra que assusta imenso as pessoas. Mas objetivo aqui não significa que aquilo que a pessoa está a dizer que é absoluto e universal. Significa só que tu, quando constróis um discurso crítico, tens que ser claro sobre quais os elementos e quais os processos de análise sobre esses elementos, para que a pessoa que está a ler ou a ouvir a crítica perceba e possa contrapor. A opinião é só dizer gostei ou não gostei, não é? E que não é uma argumentação. Essa é a diferença entre o ter um juízo de valor sumário, isto não presta, e ter uma avaliação do trabalho. E a avaliação é preciso ser qualitativa. Por isso, quando eu vejo as pessoas dizer, eu li uma crítica. Não, leste um texto que dá uma opinião, mas não uma crítica, porque não explora. Quando a pessoa, por exemplo, estavas a dizer uma das frases que eu mais testo a ouvir, que é quando a pessoa começa a dizer, não percebi, o gajo deve estar a tentar me enganar. E eu, espera lá, então quer dizer, a primeira coisa que admites é que não entendeste. Portanto, por alguma razão, há uma falha de comunicação que, convenhamos, pode ser das duas partes, e, portanto, não entendeste, não conseguiste fazer a associação. E partes logo do pressuposto que tu és muito inteligente e o autor o que está a fazer é enganar. Porque isto é filmes para os amigos. Este gajo está a fazer isto para os amigos. Ninguém percebe. Depois fingem que percebe. Não. É porque tu não tens os instrumentos corretos, ainda, não é por uma questão de inteligência, de entender ou de perceber uma coisa qualquer. Eu vejo isso em relação a determinado tipo de produções, sei lá, literárias, ou de que isto é esquisito, não se percebe, utiliza uma linguagem difícil, o filme mas é também, parado, mas também é possível que também, para não cascar só nos leitores, também é possível que aconteça ao contrário de, às vezes, e eu estou a dizer isto do ponto de vista até da criação. Existem autores presunçosos, mas os autores presunçosos não, mas sabes o que é? Às vezes pela crítica é precisamente como presunção. Mas às vezes as coisas podem ser mais simples, que é quando tu estás a criar, a focar-me aqui na banda desenhada, porque há os gaps, e isso é importante para mim neste exemplo, que é, tu na tua cabeça é tudo tão claro, que quando apresentas as coisas, tu vais dar a ler a outra pessoa de género, então mas e isto, e aquilo, e falta aquilo, e tu pensas, pois é, eu sei isto, nem pensei nisso, percebes? Isso também pode acontecer. Esperemos que o livro não fosse publicado, não é? Normalmente alguém te diria, olha, isto, mas pronto, era isso. Não, mas eu tenho sempre isso. Olha, isso podemos reservar isto para um dos temas que já discutimos aqui, que tem a ver com cinema, que podemos discutir, que é muitas vezes nós não termos a chave cultural para entender uma determinada coisa. Bom, pois isso ainda era outra coisa que eu não estava a dizer. Sim. Está bem, mas isto também ocorre aqui. Por exemplo, estávamos a falar claro. Do Batman e dos super-heróis. Uma coisa mas assim. tu às vezes tens essa consciência. Quando eu vejo pessoas a falar isto, peraí, quando uma pessoa diz assim, agora, e diz, eu estou a fazer uma história, é sobre um herói, mas na verdade ele não é bem um herói, é um anti-herói. O gajo disse, em 86 saiu a maior obra sobre esse tema. Portanto, não é agora em 2022, outra vez. É um tema requente. Não estou a dizer que é mau de explorar, só estou a dizer é que é preciso conhecer a história desse tema, como foi tratado, e não pensar que nunca ninguém pensou nisto. É um tema recorrente, não é? Eu acho que era importante ter essa consciência, e às vezes sinto que poderá faltar, que era o que tu dizias, que é, tu vês qualquer coisa e até podes não perceber, mas a tua primeira reação não tem que ser essa. Muitas vezes é do género, eu ainda não estou preparado para isto. Preparado no sentido de eu ainda não tenho essa chave cultural, eu não estou dentro deste mundo. Faltam-me peças para eu construir este puzzle. E isso não tem que ser vergonha nenhuma, é embaraçoso de todo. Não. Até porque tu podes regressar lá, podes ir ver. Aliás, porque todos nós temos falhas, ignorâncias em tudo e mais alguma coisa. É só isso. Bom, olha, eu acho que sim, era só para dizer, eu acho que a consciência disso é importante, de sabermos, de nos conhecermos a nós e às obras e etc. É engraçado, começamos estes programas sempre bem dispostos,
a querer desejar mas eu bom ano. continuo bem disposto. Mas eu vou acabar de uma nota muito positiva. Também só dizer que, pá, eu independentemente de ser crítico ou opinião, ou quer que seja, eu respeito tudo, pá, porque às vezes pode ser isso, a pessoa não está na posse das ferramentas, etc. Outras vezes pode ser, pá, por isso simplesmente uma pessoa que não se sentiu motivada sequer a descodificar a obra, e isso também é relevante, pá, a partir do momento em que o livro está cá fora. É do povo, não, é Ai de do mim leitor. de estar sim, a defender, pá, foi o que eu fiz, foi o que eu quis fazer, fiquei, pronto, tudo tem as suas virtudes e os seus defeitos, mas pá, não vou ter que respeitar, porque eu também passo a vida a julgar absolutamente tudo, não é? Portanto, está tudo bem. Sim. Uma coisa, e antes dos votos de bom ano e não sei o quê, pá, olha, passa publicidade, mas vejam a campanha do canal Hollywood, que tem desenhos de Bernardo Maier, que andam para aí pela cidade fora, nos mulpis e não sei o quê. Muito giro. Okay. O conceito é muito engraçado. Divulguei no Instagram. Pronto, lá está. Eu não Mandem-me, divulguei que eu não nenhum, mas estou a divulgar tenho aqui. disso. Mandem-me. Pá, Natal lá a Hollywood, tudo pode acontecer. Pronto, é uma campanha. O Bernardo, como ainda há bocadinho falámos, trabalha numa agência criativa de publicidade e fez umas ilustrações muito engraçadas com os vilões e os heróis a abraçarem-se em comunhão natalícia. Portanto, parabéns para ele e um grande abraço. Curiosamente, eu li aquilo quase como slash fiction. Foi isso que anunciei no Instagram. Ok, tenho que ver isso. Não vejo apenas um abraço reconciliador como uma promessa de romance tórrido. O último do Rambo a abraçar um vietnamita. Olha, se calhar se calhar eu lia isso mais depressa do que novamente a juventude do Bruce Wayne. Certo. Bom, muito bem. Então, desejamos a todos um ótimo começo de 2023, com boas leituras, sobretudo na segurança e a felicidade da família, seja ela qual for, o mais extensa possível. E até breve. Até 2023. Pessoal, vamos duplicar as visualizações, triplicar as visualizações, e pode ser que nós comecemos a fazer desafios como comer uma truta em direto. Malta, não é difícil triplicar as visualizações, é só terem 3 contas. É só criarem 3 contas. Obrigado pelo pessoal que nos vê e que nos acompanha, e um bom ano para todos, com saudinha, que é o mais importante, e com muitos momentos felizes. Porque a felicidade são os momentos, não é um estado final. É só isto. Não, mas olha, aqui é que se vê a alta literatura a render. Mas a verdade é que recebemos algumas mensagens e ficamos tocados com essa atenção. Ficamos mesmo sensibilizados de haver pessoas com a paciência de nos ouvir, e acreditem que fazemos isto não só como terapia de grupo aqui entre os três, mas também pensando que haverá outras pessoas que queiram partilhar algumas dessas ideias e estejam à vontade para participar de alguma maneira. Obrigado e até breve. O próximo programa está aí. Aquela velha piada. Até para o ano. Até para o ano, sim. Tchau. E para o ano entramos, já não te via desde o ano passado. Vá, tchau. Até mais.